Paz do Senhor, irmãos, missionária Karen, quero desejar um ótimo dia para vocês. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a seguinte questão: como você tem administrado o seu tempo? Você tem utilizado o seu tempo para se dedicar às coisas do Senhor? Você tem usado o seu tempo para ir no culto? Você tem usado uma parte do seu tempo para orar, jejuar, meditar na palavra do Senhor? Então hoje o Senhor nos leva a essa meditação, só para nós pensarmos de como nós temos administrado o nosso tempo, tanto o tempo espiritual, que são a nossa oração, a meditação da palavra, ou também utilizar nosso tempo em favor de fazer a obra do Senhor, seja ministrando na escola bíblica dominical, seja no louvor, pregando a palavra, limpando a igreja. Então, para isso, eu gostaria de usar como referência o livro de Ageu. Ageu foi um profeta classificado como um dos profetas menores do Velho Testamento, e ele foi despertado pelo Senhor na época que Jerusalém, que o povo de Israel voltava da Babilônia, onde eles eram exilados, ficaram um bom tempo na Babilônia, 70 anos. E o Senhor permitiu que eles retornassem para a cidade de Jerusalém. E após chegar na cidade de Jerusalém, a cidade estava toda em ruínas, inclusive o templo do Senhor. E só que o povo, não sei o que aconteceu, se foi o desânimo, se ficaram impactados. Quando eles chegaram lá, a cidade estava toda destruída. E eles foram cuidar dos seus afazeres, da sua vida, e não cuidaram do templo do Senhor. Abandonaram o templo do Senhor. E o Senhor usa o profeta Ageu, inclusive o Senhor permite que a miséria, que o povo de Israel fosse atingido pela miséria. Tanto que vai falar no livro de Ageu que o salário deles está como num saquetel, num saco furado. A colheita não vinga, não prospera. Começa a dar tudo errado, principalmente na vida financeira do povo, porque o povo priorizou as suas coisas, em vez de priorizar a casa do Senhor. E o que o Senhor quer nos ensinar? Que muitas vezes nós, hoje, nesse mundo moderno, corrido, nós temos priorizado os nossos afazeres particulares e não temos nos dedicado ao nosso tempo com o Senhor. Nós não temos nos dedicado ao nosso templo espiritual. Porque se nós formos hoje fazer uma comparação dos nossos dias, naquela época o Senhor habitava no templo. Hoje o Senhor habita dentro de nós, dentro de cada um de nós. Nós somos o templo espiritual do Senhor. E o Senhor hoje, Ele desperta a nós, como usou o profeta Ageu para despertar aquele povo. Ele desperta a nós a priorizarmos primeiramente o reino do céu. Jesus fala isso na tua palavra no Novo Testamento. Nós priorizarmos as coisas de Deus, o reino dos céus. Priorizar o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus vai falar isso em diversas partes da Bíblia. Ele ainda fala que Ele cuida dos lírios do campo, que é uma flor. Que se Ele não cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós. Que nós somos muito mais elevados espiritualmente que uma flor. Então hoje o Senhor nos desperta para que nós venhamos acordar e reservar um tempo para nós estarmos com o Senhor. Talvez nós não temos tempo de nos dedicar às obras da igreja, a participar de mais eventos, a ajudar nos eventos da igreja. Mas o Senhor hoje desperta que é primordial nós cuidarmos do nosso templo espiritual. É primordial nós cuidarmos de nós termos um templo para falar com o Senhor. Como o Senhor queria uma aliança com o povo de Israel, o Senhor hoje quer uma aliança, que é intimidade conosco.
Mas para isso, como é que ele vai ter intimidade com alguém que não procura ele, que não conversa com ele? Irmãos, então hoje o Senhor chama nós, chama eu, chama você, para nós termos intimidade. O Senhor quer uma aliança conosco. Jesus está às portas para arrebatar a tua igreja. É a hora de nós despertarmos. Essa palavra hoje vem nos despertar, para que nós venhamos reservar um tempo para estar com o Senhor, que nós venhamos se esforçar. Irmãos, levanta mais cedo para dedicar um tempo ao Senhor, para orar, para meditar na palavra do Senhor, nem que se for um versículo só, mas o Senhor quer essa aliança comigo, com você. Por isso que Ele vem hoje nos despertar, como Ele usou o profeta Ageu para despertar o povo. E o que é mais interessante, se nós lermos o livro de Ageu, a partir do momento que o povo obedeceu, o Senhor fala na palavra dele que a segunda glória do templo vai ser muito melhor do que a primeira glória. Isso porque o primeiro templo de Salomão era um templo assim, um espetáculo, era lindo. Mas o Senhor fala para o povo que Ele vai derramar muito mais bênçãos espirituais sobre esse novo templo. E o Senhor fala para o povo que Ele está fazendo uma aliança de paz, que Ele vai dar paz ao povo de Israel. Então, eu e você vamos meditar nessa palavra, vamos buscar a nos dedicar mais ao Senhor, a ter uma aliança, a ter um templo maior com o Senhor. O Senhor hoje nos chama para essa missão. E eu quero encerrar essa palavra com Ageu 2. Ageu 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Fique com Deus e medite nessa palavra.